Pessoal, eu estou aqui com o doutor Nelson Poelker, que é um dos mais conhecidos advogados, e é um advogado que entende muito do LOAS, conhece tudo do LOAS, já ajudou muita gente. Doutor Nelson, o LOAS mudou. Quais foram as principais mudanças do LOAS? Melhorou, piorou? O senhor poderia um pouco falar sobre isso para nós? Meu Deus, tudo bem? Agradeço a chamar a gente participar do evento aí de tamanho, né? Poder participar com você, trazer as informações aí. Agradeço mesmo de coração. E é um prazer revê-lo. Faz o tempo que a gente não se vê, né? Então, o LOAS é um benefício assistencial, né? O LOAS, ele é da Lei de Organização da Assistência Social. O benefício chama-se BPC, Benefício de Prestação Continuada. E aí, em outubro e janeiro houve mudanças para melhor para a população. Melhorou. Melhorou. Em outubro trouxe a mudança de que a pessoa que recebe o BPC LOAS, se ele voltar a trabalhar, ele não perde o BPC LOAS. Ele reduz o valor para meio salário, a pessoa recebe meio LOAS mais o salário dele. Tá? A única coisa é que o salário que ele recebe na empresa não pode ultrapassar de 2 salários mínimos. Hoje seria... Mas pode trabalhar. Sim, volta a trabalhar. É uma novidade, né? Sim. E a vantagem é que se ele perder o emprego, ele não cancela. Ele volta a receber o BPC LOAS. Essa é a grande primeira novidade, né? Então, ele volta ao mercado de trabalho, mas ele não perde o benefício integralmente. Então, isso incentiva as pessoas que são portadoras de deficiência a voltar ao mercado de trabalho. Isso foi uma medida muito inteligente e bem-vinda, né? E a outra foi a mudança que a partir de janeiro, que a renda per capita era de um quarto salário mínimo, em alguns casos pode ser aumentada para meio salário mínimo. O que é essa renda per capita? Para você receber o benefício, você tinha que preencher alguns requisitos. Do idoso, 65 anos ou mais, e o deficiente, alguma deficiência prolongada que impedia dele trabalhar. E a renda per capita de um quarto salário mínimo. Né? Um quarto você pega a renda da toda a família, divide pelo número de pessoas, não pode dar mais que um quarto. Tá? Hoje é 1.200 e pouco, não pode ser mais de R$300. E no caso da pessoa deficiente ou idosa, que precisa de pessoas para ajudar em alguma situação mais grave, essa renda foi para R$600. Então, não é mais um quarto, mas meio salário mínimo. Quando a pessoa, a deficiência é muito grave, ou quando a pessoa é muito idosa, ela precisa de terceiros para estar ajudando ela no dia a dia. Muito bem. Eu tenho aqui uma pergunta que sempre me fazem. A pessoa que recebe o LOAS, é importante que ele continue pagando o carnê do INSS? Ele pode pagar? Ou não tem nenhuma vantagem? Não, isso é uma pergunta muito interessante, muito importante. Porque a questão é que o BPC, ele não é um benefício do INSS, ele é um benefício de assistência social, que é com o objetivo de tirar a pessoa da miséria, de ajudar a pessoa. Então, ele não tem vínculo nenhum com a Previdência. Se ele falecer, a família não vai receber benefício, a esposa, os filhos menores não vão receber pensão por morte, tá? Então, é importante ele voltar a pagar. Aí a dúvida é, ele pode pagar? Como que ele pode pagar? Ele pode pagar sim, que é uma portaria conjunto 03 de 2019, o próprio INSS diz, porém, ele tem que pagar como contribuinte facultativo, tá? Ele não pode recolher como contribuinte individual, porque um dos requisitos para você recolher como contribuinte individual é você ter renda, e se você tem renda, você não pode receber o LOAS. Agora, o contribuinte individual facultativo, ele não tem renda, então ele pode pagar, aí ele volta para o sistema. Inclusive, se ele volta para o sistema, né? Ele volta a ser segurado no INSS. Qual é a vantagem dele pagar? Eu não entendi. Qual é a vantagem dele pagar o INSS? Ele pode pagar como facultativo de baixa renda, ele vai pagar 115 por mês, certo? É um valor mais baixo, 115, qualquer. Com o tempo, ele pode aposentar. E se ele aposentar, ele vai ter o 13º. Tá? E se ele falecer, a esposa vai receber pensão por morte.
Ah, eu entendi, porque o LOAS não dá pensão, direito à pensão, Nem 13º. nem 13º. Quer dizer, se É, ele falecer, a esposa não terá pensão por morte, é isso? não, exatamente. Nem os filhos menores ou deficientes. Se ele migrar para o para pagar o INSS, ele deixa a pensão para a viúva ou para o viúvo, é isso? E o que é interessante, depois que ele está pagando, pagar 12 meses ou 6 meses, se agravar a doença, ele pode pedir aposentadoria por invalidez. Nada impede. Nada impede ele se aposentar por invalidez, né? Sim. E aí ele vai deixar, ele vai ter 13º salário, e eu acho que o mais importante é deixar a pensão para quem fica, né? Que às Não, vezes eu também entendo isso, sabe? Não é um valor tão elevado e ele volta para o sistema. Até porque nesse pente fino estão cortando benefícios, muitos benefícios. E o LOAS pode ser cortado, e a pessoa aposentada não, né? pessoa aposentada, uma vez aposentado, é sempre aposentado, né? Sim, Agora me diz uma coisa, e a pessoa que tem deficiência, tudo bem? certo. Ela vai receber o LOAS, estando todas as condições, ela recebe o LOAS. Eu quero saber se ela pode também transformar esse LOAS em uma aposentadoria por invalidez, por deficiência, alguma coisa assim. Então, se a pessoa voltar a pagar, ela vai ter que pagar como facultativo, aquele centro facultativo de baixa renda. Só que o interessante é o seguinte: todo benefício por incapacidade, que é a aposentadoria por invalidez, que é o auxílio-doença, hoje que é conhecido por afastamento temporário, ele tem que pagar pelo menos 12 ou 6 prestações para poder pedir o benefício. Tá? Mas não é bem isso que eu estava, que eu tenho entendido, não. É o Tá. seguinte, uma pessoa a- que recebe o LOAS porque nasceu com um problema congênito e não tem condição de trabalhar. Essa pessoa, em algum momento, ela pode transformar esse LOAS em uma aposentadoria? Não, não, o LOAS nunca se transforma em nada. O que a gente orienta é a pessoa voltar a pagar como contribuinte individual e depois que ela cumprir a carência e tiver o agravamento da doença, em razão dela estar pagando a previdência, aposentar por invalidez. Aí ela se aposenta. Sim, em razão do agravamento da doença. Exatamente. É bom conversar com você, porque você conhece os detalhes, né? Como que a pessoa chega lá. Me diz uma coisa, e a dificuldade para a pessoa? Nós estamos numa pandemia, o INSS estava trabalhando presencial, deixou um pouco de trabalhar presencial, eu acho que agora já não está mais trabalhando presencial. Qual é a dificuldade para as pessoas conseguirem? Aliás, qual é o caminho que ela tem que seguir? Eu tocando num assunto muito delicado, né? Na verdade, saiu até uma portaria essa semana aí, uns 10 dias, que vai voltar as perícias videoconferência, tá? Então, vai voltar as perícias com videoconferência. Eu acredito que isso vai trazer um grande prejuízo para a população. Por quê? Porque muitos têm dificuldade de acesso a esse tipo de informação, principalmente a população carente e as pessoas idosas, né? Que são as que mais precisam, né? Então, eu É, acredito. ela tem muita dificuldade com questão de informática. Às vezes o celular dela ou não tem celular é uma dificuldade para fazer remotamente, né? Mas eu acho mais complicado que como que uma pessoa vai analisar se a pessoa tem capacidade ou não através de um celular. Difícil sempre que rebenta para o lado mais fraco, né? Sim, não estou querendo prejudicar o pessoal do perícia, não, porque tem ótimos profissionais, mas eu estou analisando o pessoal que eu conheço, que é meu público, que são as pessoas mais carentes, entendeu? Eu estou vendo desse lado, senhor, entendeu? Sem querer, de forma alguma, dizer que tem a falta de interesse por parte dos peritos, né? Mas vem cá, a pessoa pode fazer a perícia no escritório de um advogado. Sim, sim. Bem lembrado, é um bom caminho. Realmente é Né? uma solução. É um bom caminho, não é isso? Sim, perfeito.
Tá bom. Você tem mais alguma recomendação para essas pessoas que precisam Tá? de Ah, LOAS? o que é interessante, as pessoas não fazem muito, é ter a informação do cadastro único. O cadastro único é um cadastro unificado do governo federal que tem as informações das pessoas. E o INSS usa essas informações para conceder o benefício. Quem não está no cadastro único não recebe LOAS. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é fazer o registro no cadastro único, é isso? No CRAS da cidade. No CRAS da cidade. Toda cidade tem CRAS, não é isso? Pelo menos um. Todas têm, é obrigatório. Tem bairro, tem que ter o CRAS, não é? Sim. E a pessoa tem que ir lá fazer o registro para depois ir no INSS. E a famosa entrevista no CRAS? Tem uma entrevista no CRAS, é difícil, Sim. né? Não, mas é feito pelo pessoal da prefeitura, normalmente é bem tranquilo, eles colocam as informações. Ali, o mais importante, se você permite falar, não é só o LOAS. Quando a pessoa ela faz o CRAS, ela vai ter a Bolsa Família, ela vai ter auxílio gás, ela vai ter, baixar a conta de luz, vai ter cesta básica, ela consegue um monte de benefícios que ela não conhece só de fazer o cadastro no CRAS, no cadastro único. Dois adendos. Um que é muito importante, que eu acabei esquecendo, é que o INSS muitas vezes entende que só uma pessoa da família possa receber o LOAS BBC, tá? E se na casa tiver 2 deficientes ou 2 pessoas idosas, todos podem receber. Então, não é um por família. Todos Tá? podem receber, né? Eu tenho um caso que tem 5 pessoas deficientes numa casa, os 5 recebem LOAS. Quantos? 5. A família toda é deficiente. 5 recebe o LOAS. Cada uma recebe uma. Que bom. Me diga uma coisa, e pode ter um que está aposentado por salário mínimo e outro recebe o LOAS, não é isso? Exatamente. Um casal de idosos, vai, que ele trabalhou a vida toda, recebe o mínimo, a esposa dele pode receber. E você pode transformar quem recebe o LOAS, se ele pagar o carnê, em aposentado também com um salário mínimo, não é isso? Sim, sim, Os dois recebendo um salário mínimo. Pode, não pode? com certeza, bem observado. Doutor Nelson, maior especialista sobre previdência social do Brasil. Muito obrigado, um grande abraço. O senhor ajudou a muita gente. Eu que quero agradecer, Medeiros, e dar parabéns pelo seu trabalho de poder levar à população um conhecimento que é deles, que é de direito, e infelizmente fica muitas vezes dentro dos escritórios, dentro das grandes empresas aí. A gente precisa divulgar, e parabéns pelo seu trabalho, que é de fundamental importância para o nosso país.